E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Erilton e hoje estamos aqui com a Suzana, que é justamente a nossa repórter, acho que vocês já conhecem. E além disso, ela é claro, fã de animação, fã de dublagem, que é justamente o assunto que a gente vai falar hoje. O vídeo de hoje vai ser uma volta pelos bastidores das animações mais legais da atualidade e conhecer também um pouco mais sobre o processo de dublagem, criação original de vozes e até mesmo a tradução dessas. Galera, a gente vai falar sobre animações como, por exemplo, Yu Yu Hakusho, Irmão do Jorel, Naruto e muitas outras que são obras consagradas aí de vocês. Então quem curte isso daí, aperte o cinto e vem com a gente! A dublagem é uma forma de trazer a alma do personagem para a cena, ajudando no dinamismo e no carisma do mesmo. A outra forma de fazer isso é através das expressões e animação, que trazem uma regra de ouro nos princípios da animação, que é o do acting, ou atuação, como é conhecida. Galera, para trazer a alma do personagem, a maioria dos projetos costuma utilizar estereótipos. O que é estereótipo? Por exemplo, coisas similares na natureza, ou então em certos países. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem aquele estereótipo, todo mundo joga futebol, E na França, todo mundo sabe fazer pão francês. São estereótipos de certos países, Então isso daí acontece bastante. Fora os estereótipos visuais, também existem estereótipos sonoros, que se repetem, por exemplo, no Japão, quando nós apresentamos personagens kawaiis, que normalmente são colocadas meninas fofas para fazerem suas vozes agudas, ou personagens maduras, que normalmente usariam kimonos e falam com vozes mais graves e sérias. Após o mangaka escolher, junto à equipe, como é que vai se proceder essa fase dos dubladores, que é conhecida como seiyus no Japão, Esse é o nome normalmente dado porque eles fazem, além de dublar, criar vozes originais, então é o nome comumente conhecido, Em um anime, no caso, eles são considerados como verdadeiros ídolos, porque eles trazem a vida dos personagens pro anime, Como o Japão, ele cria obras originais, isso costuma ser bastante comum. Aqui no Brasil, a gente idolatra, por exemplo, cantores, atores, e no Japão, os dubladores, eles são verdadeiros ídolos, E aqui no Brasil é muito comum também de o dublador, além dele dublar, ele também cantar, que é pedido às vezes por grandes empresas como, por exemplo, a Disney, Então nada impede de um dublador também ser um cantor, como acontece muito aí fora. Uma coisa interessante é que normalmente os seiyus costumam dublar juntos na frente do diretor do anime e de outros produtores, para poder ter mais entrosamento e poder pegar uma boa ideia sobre como o personagem agiria dentro do imaginário do mangaka. Um anime que mostra isso muito bem, por exemplo, é o anime Shirobako. Um outro fato interessante é que nem sempre os homens dublam personagens masculinos, Às vezes eles escolhem mulheres com voz um pouco mais grave para dublar personagens adolescentes ou até mesmo personagens crianças, Como Naruto, por exemplo, que é dublado por uma mulher. Vamos ver agora um vídeo rápido sobre como funciona a dublagem asiática. E aí, Suzana, você sabe quem é que ele tá dublando? A mulher eu sei que tá dublando o Naruto. Naruto é um personagem forte, um personagem dinâmico. Eles gostam de escolher personagens, mulheres que têm a voz bem gritante, assim, bem explosiva. Sim. O homem tá dublando o Minato, uma voz mais calma. E esse equipamento que eles estão usando é um Newman 847. A sala também é uma sala própria para dublagem, toda bem revestida. Só esse microfone aí é uns 10 mil reais. Eles estão usando equipamento de qualidade, É que é essencial para esse tipo de trabalho, Eles estão com o roteiro na mão também. Eles estão olhando na tela, o anime passando, o roteiro na mão. Sim. Estão todos juntos. Sobre a criação de vozes originais, também vale a pena ressaltar nosso Brasil, que veio com o desenho animado Irmão do Jorel para marcar de vez o mercado de produções nacionais, e inclusive está concorrendo ao Emmy International Kids. O Irmão do Jorel possui carisma nos seus personagens e não deixou de ter criatividade e inovação nas suas vozes escolhidas para o desenho. Vamos dar uma conferida? Vamos lá. Então a gente tem aí o Emicida, E esse estúdio é parecido com o do Naruto, inclusive. O microfone é similar, a acústica. É uma batalha de rap aí. Sim. Olha o Irmão do Jorel aí. É o Andrei, Isso. Quem pensou que ele era uma criança aí, ó. Cantando rap
Esse microfone aqui é similar ao que a gente tem aqui no estúdio, que é o AKG C414. É um microfone profissional também de altíssima qualidade. Um dos melhores do mundo. Eu comprei 6 Spraque maçã. Esse daí, novamente, né, o AKG C414. Eles têm sempre uma prancheta para ler o roteiro. E esse cara tem muito fôlego, né? Sim, tem bastante. Essa opção mais saudável que é Garatuíra sabor. Muito legal a dublagem do André. Quer enganar a gente? Onde já se viu legume cheio de semente? Para de mentir, Ó, aquele lance que eu disse sobre estereótipo. O personagem é mais gordão, né, fortão. Ele tem uma voz mais grave. E você aí que de legume nem Porque no Irmão do Jorel eles estão criando vozes originais, né? Então tem que ser bem criativo. aqui o papo é reto, vegetal. Interessante também que os dubladores do Irmão do Jorel, muitos não dublam só um personagem. Eles ficam fazendo vozes pra dublar outros também. Reino animal, eu não deixava. Chamou sua mãe de mamífero. Vocês não podem ficar Muito bom. É, tem que saber atuar bastante, né? Cada vegetal tem suas próprias características e valores nutricionais. Mas, e como é que funciona quando o anime vem pro Brasil com as vozes no japonês? Vamos pegar, por exemplo, o Dragon Ball, né? Que é um anime feito no Japão. E o Goku, ele tem uma voz mais aguda, né? Porque ele é dublado por uma mulher. E aí, quando passa pra fase de adulto, ele continua com a dubladora mulher. Isso no Japão. Aqui no Brasil, né, resolveram colocar uma voz grave nele, que é a voz do Wendel Bezerra, né? Na fase adulta, né? Justamente porque a nossa cultura, ela se adapta melhor a esse padrão, né? As pessoas crescem, mudam o timbre. No Japão, eles gostam de uma voz mais aguda, mesmo sendo adulto. Mas nós não podemos deixar de falar sobre as adaptações culturais do roteiro. Até porque tem termos que são utilizados em japonês que não fariam tanto sentido aqui no Brasil. Como o aclamado Datebayo do Naruto, que ele sempre fala no final das frases. Datebayo! No Brasil eles adaptaram esse Datebayo, né? Mais ou menos como os Estados Unidos adaptou, né? Que foi colocando o tô certo, né? Nos finais das frases. Porém, na verdade, esse Datebayo não tem uma tradução exata, né? Assim causando uma confusão na hora dos dubladores, né, fazer a tradução exata desse tipo de conteúdo. Sim. Outro fato interessante é como dublaram o anime Yu Yu Hakusho e One Punch Man, pois os dubladores começaram a inserir frases do nosso cotidiano aqui brasileiro e piadas culturais comuns, como rapadura é doce, mas não é mole não, do famoso Kuwabara. Galera, eles traduziram, né, assim, porque na época do Yu Yu Hakusho, eles tinham total liberdade, né, para dublagem, né? Dessa forma, eles fizeram algo que nem sempre é permitido pelo diretor de dublagem, né? Mesmo sendo diferente da versão japonesa, foi muito bem recebida aqui no mercado brasileiro, né, sendo uma das animações mais memoráveis da TV Manchete, né, quem lembra aí. E fazendo essa dublagem ser icônica, né, em uma época onde a dublagem não era nem assim tão valorizada, né, lá nos anos 90, né, e tudo mais. A gente vai conferir um pouquinho agora como a dublagem do Yu Yu Hakusho era naquela época. Do que, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Não é o carro da pamonha, mas atrapalhou na hora certa, hein? Pamonha. Dane-se o mundo, que eu não me chamo No Raimundo. Japão não tem pamonha. Não é mole, não. Eu não tenho samba no pé, mas eu... Samba no pra pé. Caramba, olha. Keiko! É legal que os dubladores eram muito criativos, né? Sim. Fala, tchutchuca! Um anime desse não seria politicamente correto atualmente. Hein? Tá rindo de quê, rapaz? Tá pensando que birimbau é gaite, é? Não adianta olhar pra essa cara feia pra mim, não, porque cara feia pra mim é fome, valeu? Essas dublagens essas pérolas na dublagem do Yu Yu Hakusho é muito O legal é que até hoje a galera ainda lembra, né? Tipo, foi algo que aconteceu, tipo, anos 90, faz muito tempo. E a galera que cresceu, até hoje nos eventos de anime ainda fala sobre essa dublagem. Na área, derrubou é pênalti. Tô na área de robô pênalti. Você é grande, mas não é dois. Eu sou pequeno, mas não sou metade. É isso mesmo, já está aqui comigo. O legal é que isso fazia a gente ficar mais próximo do personagem, né? Parecia que ele era da nossa região e tal, isso era muito legal. Fazia a gente criar uma empatia maior por ele. Isso é bom. Existem muitos outros detalhes sobre essa dublagem que valem a pena comentar, mas na animação o processo normalmente se procede dessa forma, sendo que alguns detalhes são acrescentados na pós-produção a depender do personagem, mas a maioria dos detalhes vem da atuação e da captação do áudio em um equipamento de qualidade. Galera, então além disso, né, se você curtiu esse tema, a gente pode trazer outros temas por aqui, né, como por exemplo, relacionar a dublagem com games, né, ou então talvez trazer Foley Arts, que é um tema também sobre dublagem, né, fazer uma dublagem sonora, equipamentos e tudo mais, bem legal. Então todos esses tipos de temas de criação artística, se você curte, comente aí embaixo o que você quer ver, que a gente traz aqui no canal, né. Deixa seu like aí, deixa seu comentário pra gente saber o que você tem interesse em assistir.
Um ponto interessante para ser falado aqui, como fã de dublagem, é que é algo que tem que ser valorizado cada vez mais. Então, gente, vamos valorizar a dublagem nacional, vamos apoiar os nossos dubladores, que são guerreiros de verdade. E a dublagem nacional, a nossa aqui brasileira, é considerada uma das melhores do mundo. E acontece que alguns de nós aqui acabam que não valorizando isso, mas é muito importante a gente sempre estar apoiando esse trabalho, até mesmo os que não são tão famosos. Bom, Suzana, mas e aí? Que nota você dá para as dublagens nacionais? Nossa, dou nota 10. A dublagem nacional é muito boa, na maioria dos casos. É legal citar aqui a dublagem de Rei Leão, por exemplo. Esse novo, né? Esse novo Sim, Rei Leão. o novo Rei Leão, que saiu agora no ano de Live action. 2019, ele foi dublado por cantores. A galera que venceu aqueles concursos, né, da Globo, é o The Voice Kids. Eles foram escalados, né, para esse time de dublagem que não tem nada a ver, né? Eles não tinham atuação, nenhum curso dessa área. Eles eram só cantores. Né? Isso é até um desrespeito, assim, para quem é dublador, que fez o curso, né, que realmente treina isso diariamente, porque existem pessoas capacitadas e até do filme anterior que ainda estão vivos e não foram escalonados, né? Escalonados não, escalados. A dublagem brasileira é muito boa, mas existem alguns pontos desse tipo que acabam fazendo com que seja desvalorizado. E é interessante chamar gente, por exemplo, não há problema nenhum em chamar cantores para dublar, para atores. É. Só que não pode também exagerar, né? Tem que ter um curso, né? Não adianta tu chamar a Peach pra falar, eu vou equalizar sua cara no Mortal Kombat e ela não tem nenhum curso de dublagem nem nada, né? Isso daí não dá. Mas, no geral, nossa dublagem aqui é excelente e eu gosto muito. Excelente, né? Tirando aí os caras que gostam de investir no marketing, né? E meio que jogar umas pessoas nada a ver pra fazer dublagem, é bacana. Eu também gosto muito, sou muito fã da dublagem nacional, principalmente quando eles têm liberdade para criar as coisas e dar certo. É muito inspirador, assim, ver pessoas que começam dublando e crescem na carreira, né? É muito legal. A gente vê, por exemplo, dubladores como, por exemplo, Cavaleiro do Zodíaco, que hoje em dia já tá lá nos Estados Unidos, né? Produzindo coisas dentro do cinema e tal. E é muito bacana ver que a dublagem é um ponto, assim, muito forte do nosso cotidiano, da nossa cultura, que vale a pena ser ressaltado, né? Sim, é muito bacana mesmo. E principalmente quando os dubladores têm essa liberdade maior pra dublar os personagens, é legal porque faz a gente criar uma empatia pelo personagem, faz a gente ver assim que o que eles estão falando parece ser mais real. E é realmente muito bacana. Eu acho que dublador, mesmo com a face dele não aparecendo em tela como um ator, tem que ser valorizado, né? É uma pessoa que ele dá vida, dá alma para aquela obra, né? E sem essa pessoa, sem essa alma, a gente não sentiria tanto prazer em contemplar aquela obra. E eu acho que é isso que falta mais pro cinema nacional, para a parte de animação, né? Essa nossa cultura de valorizar o que é nosso, em vez de valorizar o que é de fora. Exatamente. Minha nota é 10 também, 5 estrelinhas aí, né? E vamos consumir mais produto dublado, consumir mais produto de qualidade da nossa região, galera. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se você gostou, não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar com os amigos, né? Deixa seu like, se inscreva aí nas nossas mídias sociais, confira aí a entrevista da Suzana, lá faz muita entrevista legal, aí a gente tem muita entrevista inspiradora pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido, não deixe de nos seguir e de nos apoiar sempre. Obrigado por tudo e é isso aí, valeu! Valeu, galera! Thank you.